Cheguei! Eu sou a Paula Frati e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre os mitos que envolvem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Sim, existem muitos mitos relacionados ao TDAH e hoje eu vou esclarecer um pouquinho esses mitos. É muito importante que a gente tome consciência do que é realmente o TDAH para que a gente possa ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes e também os nossos adultos, certo? Que possuem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É por isso que eu estou aqui hoje para ajudar você a desmistificar essa temática, tá? Que envolve o transtorno. Vamos lá! Mito 1. TDAH não existe. É uma doença inventada pelos psiquiatras ou pela indústria farmacêutica. É uma ideia absurda, né? Mas é bem verdade que existe essa discussão sobre a existência ou não do TDAH. E eu quero aqui ser enfática para dizer que isso é um mito. O TDAH existe. Existem evidências científicas que comprovam a existência do TDAH. Não é uma doença inventada pela indústria farmacêutica e nem é um transtorno inventado para justificar a má educação de uma criança. Existem muitos profissionais até, né, que dizem que pais preferem rotular o filho como TDAH para justificar a falta de limites, a falta de educação, a dificuldade que a criança tem na escola. Não, né? As coisas não funcionam dessa forma. O TDAH é um transtorno reconhecido mundialmente pela Organização Mundial da Saúde. E não é um transtorno inventado para rotular as crianças ou para medicalizar as crianças. Isso é um mito, pelo amor de Deus. Quando vocês ouvirem alguém falar que, ai meu Deus, mas isso não existe, ai, tá dopando a criança de remédio. Tratem de desmistificar isso. Obviamente que tem muitos profissionais que medicalizam, infelizmente, as crianças sem necessidade. Mas isso é exceção, isso não é a regra. É por isso que vocês precisam se informar e ter a consciência do que é o TDAH para que vocês possam ajudar as crianças de vocês, certo? Mito número 2. As crianças com TDAH não são diferentes das outras crianças. É normal as crianças serem hiperativas. É normal as crianças serem desatentas. Nenhuma criança consegue prestar atenção muito tempo numa mesma brincadeira ou num mesmo desenho. As crianças são agitadas. Isso é um mito. Nem todas as crianças são hiperativas. Nem todas as crianças são absolutamente desatentas. Nem todas as crianças agem de uma forma impulsiva. Lembrem-se, o TDAH é um transtorno de exagero. É claro que a gente vai encontrar nas crianças hiperatividade, desatenção e impulsividade, porque são características inerentes aos seres humanos. É possível encontrarmos essas três características, esse trio, né, em crianças que não possuem o TDAH. Mas o TDAH é um transtorno de exagero. Então, as crianças que possuem TDAH, elas têm essas três características, ou uma dessas características, ou duas dessas características, de uma forma exagerada. Está fora do padrão da normalidade. Vamos pensar em extremos.
Uma criança com TDAH está numa ponta do extremo, onde a hiperatividade ela é exagerada, a desatenção é exagerada e a impulsividade é exagerada. Então não é normal. É claro que se a gente observar crianças brincando num pátio, crianças com TDAH ou crianças sem TDAH, se a gente observar essas crianças brincando, sei lá, de futebol ou de basquete, a gente não vai conseguir perceber a criança que tem TDAH e diferenciar essa criança da criança que não tem TDAH. Porque são crianças que estão ali num ambiente de brincadeira, estão brincando, se divertindo. Então, óbvio que elas estarão mais agitadas, elas estarão mais hiperativas. Isso é normal. Agora, se a gente pegar essas mesmas crianças e colocar numa sala de aula para prestar atenção, a criança que tem TDAH, ela vai destoar da criança que não tem. Então é um mito as pessoas falarem que crianças com TDAH são iguaizinhas às crianças que não têm TDAH. Não, elas não são, porque essas características, esse trio, muitas vezes se apresenta de uma forma muito exagerada. Então, sempre que nós falarmos de TDAH, estamos falando de um transtorno de exagero. A gente não pode esquecer isso, porque isso facilita muito a nossa compreensão. Mito 3. Você não precisa se preocupar, porque o TDAH tende a desaparecer ao longo da vida. Some ao longo da vida. Não. Estudos indicam que em 70% dos casos, os sintomas do TDAH permanecem com a pessoa ao longo da vida. Acompanha a pessoa na adolescência, acompanha a pessoa na idade adulta. O que acontece é que os sintomas, eles vão mudando a configuração, a maneira como são expressos. Então, se a gente pensar na hiperatividade, uma criança hiperativa é uma criança que vai subir na cadeira, não vai ficar parada, não consegue ficar parada, mexe na cortina, sobe na janela. Nós não vamos encontrar um adulto com essas características. Não vamos encontrar um adulto que sobe na cadeira, que sobe na janela, que sobe e desce escada sem parar. Não, mas vamos encontrar adultos inquietos. Então, a hiperatividade, por exemplo, ela vai mudando ao longo da vida. Numa criança, ela é de muita agitação, de muita impaciência, inquietude. No adulto, é um adulto que não consegue parar quieto, que mexe a perna, que mexe a mão, que fica mexendo no lápis, que fica, sei lá, mexendo na mesa. Então, é uma inquietude diferente. Ela acaba sendo menos problemática e passando mais desapercebido, mas ela existe, ela está ali. A desatenção é a mesma coisa. Uma criança que não consegue prestar atenção nos conteúdos da escola, muito provavelmente é uma criança que vai perder o interesse, né, em aprender, em estudar, e isso passa para o adulto. É um adulto que não consegue ler um livro, que não consegue fazer um curso até o final, não consegue iniciar e finalizar projetos, porque perde o interesse, porque não consegue manter a atenção, não consegue manter o foco. Então são características que estão presentes também nos adultos, mas muitas vezes de uma forma menos acentuada, mas atrapalham tanto quanto. São adultos que têm a presença de muitos insucessos, de muitos fracassos de trabalho, muitas trocas de trabalho, não conseguem finalizar projetos, como eu já disse. Enfim, são características problemáticas também na vida adulta, tá? Então essa história de que o TDAH se dissolve, desaparece ao longo do tempo, isso é um mito, tá? Os estudos científicos comprovam que não, que em 70% dos casos os sintomas permanecem, mas eles se apresentam de uma maneira diferente. Mito 4.
TDAH é sinônimo de desmotivação e falta de interesse. Não é incomum eu ouvir, principalmente aqui no meu consultório, quando eu vou atender, principalmente quando eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica, os pais relatarem o seguinte: para a escola ele não tem interesse. Para a escola, para estudar, nossa, é uma briga, é uma tortura, é um inferno. Mas para jogar videogame, se deixar, fica 12 horas jogando videogame. Para mexer no tablet, se deixar, fica o dia inteiro. Para assistir os canais no YouTube, se deixar, fica 3 dias sem parar. Como é que pode? Tem a capacidade de prestar atenção no que ele gosta, no que ele quer, mas no que ele precisa, ele não presta atenção. Isso não é TDAH, isso é preguiça, isso é falta de interesse. Sinto em informar que este relato não condiz com a realidade de uma criança com TDAH. Isso é um mito. Crianças com TDAH, elas possuem a capacidade de hiperfocar. Então, uma criança que consegue hiperfocar em algumas atividades, não significa que ela escolhe a atividade que ela vai prestar atenção, ela escolhe a atividade que ela vai se dedicar. Não é isso. É óbvio que a nossa atenção está muito relacionada à motivação. Então, quanto mais motivados nós estamos a prestar atenção em algo, mais nós conseguimos prestar atenção em algo. Se nós estivermos, vou dar um exemplo aqui, se nós estivermos numa palestra e o palestrante estiver falando em japonês, eu, Paula, não entendo nada de japonês. Não sei se alguém aí entende, né? Mas se eu estiver numa palestra e o palestrante estiver falando em japonês, quanto tempo será que eu vou conseguir prestar atenção? Muito provavelmente pouco tempo. A minha atenção vai ficar flutuante. Mas se eu estiver numa palestra onde o tema, por exemplo, for TDAH, que é um tema do meu interesse, muito provavelmente eu consiga prestar atenção por muitas e muitas horas, porque é um tema do meu interesse. Então, a capacidade de hiperfocar, ela existe em todas as pessoas, independente se tem TDAH ou se não tem TDAH. O que acontece com as crianças, as pessoas, né, os adolescentes, os adultos que têm TDAH? É que existe uma dificuldade, um prejuízo na atenção voluntária. O que significa isso? Eu preciso prestar atenção nessa aula. Então, eu me esforço para prestar atenção nessa aula. No TDAH, esta capacidade voluntária, essa escolha de prestar atenção, ela está muito prejudicada. É por isso que fica essa dúvida de, será que isso existe mesmo? Porque presta atenção em algumas coisas, mas em outras coisas não consegue prestar atenção. O quanto que isso não é graça? O quanto que isso não é preguiça? E eu quero aqui ser enfática e dizer, não é preguiça, é um prejuízo real, tá? Existe de fato esse prejuízo na atenção voluntária. E existe de fato a capacidade de hiperfocar em algumas situações, em alguns estímulos, tá? Em algumas brincadeiras, em algumas atividades. Mito número 5. Os medicamentos utilizados para o tratamento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade causam dependência e efeitos colaterais. Existe uma discussão muito importante e séria acerca dos medicamentos utilizados para o tratamento do TDAH. Não só para o tratamento de TDAH, né? Para vários outros tratamentos, enfim, para outros transtornos e tudo mais. Mas o TDAH, existe um cuidado muito grande porque geralmente o tratamento é feito em crianças. Então, a medicalização em crianças, ela precisa acontecer de uma forma muito cuidadosa, muito responsável, né? E feita por um profissional qualificado. Esse profissional qualificado não é o pediatra, não é o gastro, não é o endócrino da família.
O profissional indicado para medicar uma criança, um adolescente, até um adulto com suspeita de TDAH é o psiquiatra. Ele é o profissional mais indicado para fazer o tratamento medicamentoso, certo? E existe essa discussão que eu acho importante, eu acho que precisa ser pensada com carinho, de fato. Mas os estudos científicos indicam que crianças que realmente possuem TDAH, que são diagnosticadas, né, e tratadas com medicamentos, tá, para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, melhoram significativamente. Então, são medicações que de fato resolvem grande parte dos problemas acometidos pelo TDAH, principalmente nas questões escolares, né? São crianças que conseguem prestar mais atenção quando são medicadas, conseguem manter o foco, conseguem se concentrar, o rendimento escolar aumenta quando essas crianças são medicadas de forma correta. É óbvio que existem alguns efeitos colaterais e eu não estou aqui para contar mentiras para vocês, muito pelo contrário, estou aqui para trazer informações. Existem alguns efeitos colaterais como qualquer outro remédio, tá? Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, eu não indico, eu não receito medicação, quem faz isso é um médico especialista. E sempre que os pais me procuram com muitas dúvidas a respeito da medicação, existe muita resistência acerca da medicação, eu sempre reflito com os pais os ganhos e as perdas. Às vezes o pai não quer medicar o filho pelo simples fato de, é uma medicação. Ok, eu entendo, respeito. Mas a gente precisa pensar nos prejuízos que essa criança está tendo. Muitas vezes é uma criança que está tendo um fracasso escolar, uma dificuldade de se relacionar com os amigos, e aí você acaba arrastando um problema que pode ser solucionado. Não estou dizendo que a medicação é a única forma de tratamento. Não, absolutamente não. E eu vou falar isso daqui a pouco num outro mito. Mas é um pilar importante que precisa ser pensado com carinho, e quando você encontra um profissional sério e responsável e que te passa segurança, aí há grandes chances de ter um sucesso no tratamento. Então, essa questão de que traz efeito colateral e causa dependência, essa questão da dependência é um mito, são medicações eficazes e seguras. Agora, os efeitos colaterais pode acontecer, tá? Vai variar de criança para criança, de medicação, e isso pode ser conversado com o médico, tá bom? Mito número 6. Apresentar TDAH na infância não tem problema, porque é só uma criança, não precisa de cuidado. Ao longo da vida ela lida melhor com isso. Se ela tá só apresentando problemas na escola, eu contrato um professor particular, coloco no reforço escolar. Isso é um mito. O TDAH, ele prejudica várias esferas da vida da criança, não é só na aprendizagem, não é. A aprendizagem é um dos fatores, mas o TDAH prejudica as relações sociais, a construção da autoestima, o desenvolvimento de crenças negativas, relacionamento com familiares, ou seja, isso tem um prejuízo em várias esferas da vida da criança. E eu sempre falo isso, repito e vou bater, acho que para sempre, nesta tecla. Nós, adultos, precisamos olhar com cuidado para as nossas crianças. Os adultos, eles muitas vezes têm a ideia de que, é criança, não entende nada do que está acontecendo. É criança, nem tá dando bola para isso ou para aquilo. É criança, quando crescer não vai nem lembrar disso. Gente, isso é um absurdo. A primeira infância é o período da vida mais importante.
É na primeira infância que todas as sementes são plantadas e que tudo que a criança vai florescer ao longo da vida é onde tudo vai definir, tá? O que a criança vai florescer ao longo da vida. Então é muito importante olhar para as crianças com carinho, com atenção e com responsabilidade. Então não ache que o teu filho que está apresentando desatenção ou não está tendo dificuldade de se concentrar, é muito agitado, muito hiperativo, muito impulsivo, não ache que isso vai passar e que não vai prejudicar a vida dele. Isso vai prejudicar, sim. Isso precisa ser olhado com atenção, sim. Isso precisa ser tratado desde o início, sim. Quanto antes, melhor. Quanto antes, menos prejuízos e mais possibilidades. Mito número 7. TDAH é o mesmo que hiperatividade. Mito. Nem todas as crianças que possuem TDAH são hiperativas. Existem crianças que têm a desatenção predominante, a impulsividade predominante e a hiperatividade tá ok. Não é uma criança agitada, não é uma criança que sobe e desce das coisas, que não para quieta, não é. Então, não é sinônimo. TDAH não é sinônimo de hiperatividade. Tem muitas pessoas que falam, né? Ah, ele é muito hiperativo, ou ele tem déficit de atenção. E não fala da hiperatividade. Antigamente existia essa separação. No manual de doenças, né? No DSM e no CID, existia essa diferença de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje em dia, a nomenclatura é uma só, TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Agora, não significa que o trio precisa estar no mesmo nível de prejuízo, a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Isso não significa, não é uma regra, tá? Pode ser que existam crianças mais hiperativas do que desatentas e pode ser que existam crianças mais desatentas do que hiperativas, tá? Ok. É preciso olhar com atenção da mesma forma. Mito número 8. Toda criança que tem dificuldade de aprendizagem tem TDAH. É um mito. Existem muitos transtornos de aprendizagem que não estão relacionados ao TDAH, tá? É possível que uma criança que tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade possua, sim, um baixo rendimento escolar. Mas isso não é uma regra e também não é uma regra que toda criança que possui um baixo rendimento escolar tem TDAH. Existem outros transtornos, como dislexia, descalculia ou até mesmo uma didática ruim da escola, enfim, a criança não se adapta àquele método. Existem várias outras possibilidades que podem justificar o baixo rendimento escolar. Não é só o TDAH, mas é um fato que muitas crianças que possuem TDAH têm um baixo rendimento escolar. E o último mito, mais ou menos importante, é para o tratamento de TDAH a medicação basta. Não basta. Nós falamos sempre de 3 pilares de sustentação que sustentam o tratamento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Primeiro deles, psicoeducação. O que significa isso? É vocês se informarem a respeito do tema do transtorno. É vocês colherem informações, lerem livros, fazer cursos, enfim, conversar com profissionais, conversar com outros pais, participar de grupos de apoio. Isso é muito importante. Quanto mais você sabe sobre o tema, mais você pode ajudar a tua criança. Isso para TDAH, mas também para qualquer outra situação, tá? Então, psicoeducação é o primeiro pilar de sustentação, muito importante. O segundo pilar é a psicoterapia, o tratamento psicológico, porque existe um prejuízo emocional muito grande. Crianças com TDAH têm muita dificuldade de se relacionar com os colegas, tem a presença de baixa autoestima, então tudo isso precisa ser fortalecido, precisa ser trabalhado na criança para que a criança consiga se desenvolver da melhor forma possível.
E o terceiro pilar é a medicação, tá? Então são 3 pilares muito importantes que precisam caminhar juntos para que a criança desenvolva melhor as suas possibilidades. Certo? Essa foi a minha dica de hoje, falar um pouquinho sobre os mitos para desmistificar um pouquinho tudo isso que envolve o TDAH. Me dá a tua opinião, me fala. O que você achou desse vídeo? A sua opinião é sempre muito importante para mim. Eu aguardo seus comentários, enfim, pra gente poder seguir aqui nesta caminhada, certo? Um beijo, muito obrigada pela sua atenção.